Bom, pessoal, muita gente tem me perguntado sobre o acidente que aconteceu em São Paulo ontem, dia 25, envolvendo aquele ônibus. Em primeiro lugar, gostaria de externar o sentimento à família, a todos os familiares e amigos das vítimas e estender isso também a todos os mortos e feridos com casos de invalidez permanente em acidentes de trânsito no Brasil. Bom, o primeiro aspecto, né, o porquê que eu acho que eu tenho capacidade de emitir alguma opinião. Eu tenho um curso de investigação de acidentes e estou envolvido na criação de uma comissão de investigação de acidentes que vai atuar da mesma forma que a comissão do CENIPA, que investiga acidentes aéreos, e também das comissões da Marinha, que abrem sindicância para apurar os acidentes que ocorrem no mar e nos rios. Bom, então a ideia é que esse procedimento seja estendido para acidentes rodoviários e ferroviários e que sistematize a identificação de fatores associados às ocorrências, de forma que se entenda quando cada fator participa, em que intensidade, e que tanto as concessionárias, os fabricantes dos veículos ou dos meios, tá, e os condutores sejam orientados a não reproduzir esses fatores naqueles trechos ou até mesmo em trechos onde tenha risco similar, para que não se repita a convergência desses fatores que podem se transformar num acidente grave ou num acidente fatal. Bom, o que eu vou falar, na verdade, eu não tive acesso à área, né? Eu não consegui ter acesso aos laudos da perícia, nem sei se serão públicos, e vou falar a partir do que eu li dos documentários, das entrevistas, dos vídeos, né, das reportagens, sobre aspectos que eu vi ocorrerem no acidente. E, na verdade, não vou falar sobre o acidente, mas vou falar sobre o que pode ser feito para que essa situação não se repita em outras circunstâncias. Bom, o primeiro aspecto é que os sobreviventes foram arremessados para fora do ônibus, né? E aí surge um primeiro problema. Aparentemente, o ônibus tinha dispositivo de retenção, cinto de segurança. A maioria dos passageiros estava dormindo e todos sem o cinto de segurança. Bom, se existe um equipamento de retenção, eu acho que é obrigação de todo mundo usá-lo. Isso aí é a primeira característica. Resta saber se os cintos estavam em perfeitas condições de uso. Isso aí o pessoal da perícia vai ter que analisar, né? E segundo, né, se os passageiros sabiam usar tanto para colocar o cinto como para retirar, né? Saberiam como proceder. Outra coisa que me perguntam é que no ônibus o cinto é só abdominal, então as pessoas entendem que um cinto de 3 pontos dá uma proteção maior e elas não usam o cinto abdominal por entender que o nível de proteção é pior. Na verdade, o ônibus usa, né, a homologação do cinto abdominal, primeiro porque o de 3 pontos seria tecnicamente muito difícil de ser instalado no ônibus, né? Ele teria que estar vinculado ao assento e isso ia encarecer muito o custo do ônibus. E o segundo aspecto é que, em função da distância entre os assentos, né, o banco é dimensionado para suportar o impacto de você caindo sobre o banco, desde que esteja contido na parte abdominal pelo cinto. Ou seja, o máximo que você vai fazer é o deslocamento com os braços ou bater com a testa no banco da frente, mas ainda assim o nível de lesão não será tão elevado. Pelo menos essa é a norma e o fundamento da norma técnica que prevê o tipo desse acidente. Então, confirmando, se o dispositivo, seja um automóvel, seja um trem, seja um ônibus, uma van, um caminhão, tenha o cinto de segurança, você deve usar o cinto não é porque vai levar uma multa, não, você deve usar o cinto porque ele é uma forma de prevenção ou de redução da gravidade das lesões que você vai sofrer. Um dos tipos mais comuns de lesão que acontecem pela falta do uso do cinto é a lesão de cervical, né? Por causa do deslocamento, você tem o deslocamento da cabeça, ela fica solta, você tem um chicote, e é muito comum ter uma lesão de cervical.
Outro aspecto que eu vou aproveitar não é pertinente a esse acidente, mas é pertinente a transporte de pessoas em veículos. É o uso da cadeirinha, né? O assunto sempre é muito polêmico, sempre as opiniões divergem muito. O fato é que crianças até 11 a 12 anos, ou seja, até atingirem a altura mínima de 1,35 m ou 34 quilos, elas obrigatoriamente têm que estar na cadeirinha ou, na pior hipótese, num assento de elevação. E a justificativa é muito simples, né? Os cintos de segurança e os airbags são projetados somente para proteção a pessoas acima desse peso e dessa altura. Ou seja, uma criança com idade inferior e, consequentemente, com altura inferior a 1,34 m ou peso inferior a 34 quilos, né, o cinto de segurança vai pegar, por exemplo, na altura da carótida e, num caso de frenagem brusca ou de um acidente, o deslocamento da criança vai fazer o rompimento da carótida e você vai ter uma hemorragia generalizada. Então, usar a cadeirinha com o seu filho, usar a cadeirinha com a sua filha, não é porque vai dar multa, é porque você, na verdade, está preocupado em preservar a sua vida. O novo Código de Trânsito já incorpora essa atualização. É importante que as pessoas entendam que, apesar de se falar que a cadeirinha não é obrigatória, que o guarda não pode multar, isso é o menos importante. A vida do seu filho vale quanto? Né? Então, eu acho que é uma coisa que deve se refletir, deve se pensar, né? E eu acho que é oportuno esse tipo de discussão. Outra coisa que consta no relato dos sobreviventes é que o trecho onde houve o acidente do ônibus era um trecho de subida, a faixa era contínua, dá para ver isso no vídeo. Havia um ônibus e outros veículos em baixa velocidade. Resta saber se essa baixa velocidade era decorrente de algum veículo que saiu de uma secundária, por exemplo, um ônibus que saiu de um ponto, acabou de pegar um passageiro, ou um caminhão com carga que estava se deslocando. O fato é que havia uma série de veículos com velocidade mais baixa à frente do veículo acidentado. O que isso resultou? Parece que o motorista foi surpreendido com esses veículos em velocidade baixa. Eu não tenho ideia da extensão dessa reta, mas é difícil que o motorista tenha se surpreendido com veículos na velocidade tão baixa, a não ser que ele estivesse desenvolvendo uma velocidade muito alta. Pelo tipo de pista, eu acredito que o limite de velocidade da via era 80 km por hora. Cabe agora ao pessoal da perícia identificar se o ônibus estava a 80 km por hora, se houve a tentativa de frear esse ônibus ou não, se houve a tentativa e o ônibus não freou, se havia uma falha mecânica nesse veículo. Existem alguns relatórios que falam sobre problemas de manutenção, o veículo sempre quebrava, né? Mas de freio ninguém falou nada, né? E mais importante que isso, ou se houve um retardo na ação do motorista de usar o freio. Porque se houve um retardo no uso do freio, isso pode estar sinalizando que o motorista estava desatento ao volante. E ele poderia, por exemplo, estar usando um celular enquanto dirigia. E aí eu quero chamar a atenção, né, de vários aspectos que muitas vezes as pessoas não percebem. Quando você está numa estrada de pista dupla e você tem o aviso de reduz a velocidade numa entrada de curva, não é só pelo traçado da curva, mas é porque na saída da curva pode ser que tenha alguma coisa que obrigue que você esteja numa velocidade mais baixa, para que tenha tempo de reação, que possa frear o seu veículo, tá? E poder evitar um acidente. Então é importante a gente entender qual é o fundamento do limite da velocidade da via. Por que o limite é 40? Por que o limite é 60? Para que você tenha tempo de reação. Não interessa se tem radar, não interessa se não tem, é a sua segurança e a segurança da sua família. Você tem que começar a desenvolver uma consciência sobre isso. Então, nesse acidente, fica claro que houve alguma coisa que não permitiu a redução da velocidade a tempo. Poderia ser redução de visibilidade,
por causa de obstrução, por causa de matagal, poderia ser nevoeiro, me parece que não são esses casos, porque aparentemente a via está capinada, aparentemente era um dia de sol quente, mas de repente, como era amanhã, poderia ter um nevoeiro, né? Poderia ser desatenção ao volante, poderia ser problema de manutenção no veículo, poderia ser uma série de coisas. E isso só quem vai liberar, ou quem vai poder opinar, são os peritos que foram ao local para liberar a via depois da perícia. Então, certamente, foi um grupo de peritos ao local, fez a perícia técnica, levantou todos os fatores e agora vai fazer uma análise mais detalhada no laboratório, na oficina, sobre pontos complementares. Mas a área do acidente foi preservada até a chegada dos peritos. Acredito que tenha sido feito dessa forma. Outra coisa que consta em uma das reportagens que eu vi é que um parente de uma das vítimas fatais reportou que o filho já declarava sobre a imprudência do condutor e, principalmente, desrespeito a limite de velocidade e ele não ser cauteloso na forma de conduzir o ônibus, e que o ônibus eventualmente quebrava. E aí eu quero chamar a atenção do pessoal do recurso humano, da empresa que contrata essas empresas para transportar o seu pessoal. É importante que vocês coloquem um canal que os seus colaboradores possam reportar esses riscos, porque, de certa forma, nós contratamos uma empresa e nós somos responsáveis solidários pelos problemas decorrentes dessa contratação. Então, é importante que essa via de informação flua de uma forma transparente. Da mesma forma que nós temos a CIPA interna para cuidar da prevenção de acidentes internos, eu acho que essa tarefa pode também ser incorporada pelas comissões internas de prevenção de acidentes, para que haja uma caixa de ponderações sobre também o transporte, ou sobre riscos no acesso à empresa, sobre um problema de sinal na frente da empresa, algum problema relacionado a trânsito, ao deslocamento do seu colaborador até a casa e da casa dele até a empresa. Eu acho que isso é relativamente simples. Outra coisa, se houve esse feedback para a empresa de ônibus foi informada que o ônibus dela estava sempre quebrando, que esse motorista desrespeitava limite de velocidade, que ele não era cauteloso, porque, na verdade, as pessoas que deixaram de comunicar se tornaram cúmplices de uma tragédia anunciada. Nesse caso, elas sabiam que havia o risco do acidente e acabaram se calando perante esse risco. Então, é importante, e a finalidade desse vídeo, não quero me estender muito, não é analisar o acidente. Eu não tenho dados sobre o acidente que me permitam identificar os fatores e dizer se foi isso ou aquilo. Mas, na verdade, eu quero chamar a atenção, porque é um acidente que está na mídia, né? E eu quero chamar a atenção sobre esses aspectos que eu julgo que são extremamente relevantes e pode ser, na verdade, um alerta para que eles não mais se repitam se nós começarmos a prestar atenção nesses detalhes. Eu agradeço a paciência, o tempo de vocês e desejo que todos possam divulgar essas informações para que a gente possa trabalhar efetivamente para zero mortes em acidente de trânsito. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.